Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa quinta-feira, uma edição especialíssima. Não é todo dia que a gente tem um pentacampeão aqui, Cleberson. Xaropinho está aqui com a gente, campeão brasileiro pelo Atlético, jogador que ofuscou o Cristiano Ronaldo na apresentação lá no Manchester United. Todo mundo deve falar essa história, né? Cleberson, muito obrigado aí pela presença. Vamos bater um papo aí, falar de muitos assuntos da tua carreira, de Atlético, futebol brasileiro. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Já fazia tempo que eu estava querendo participar aqui com vocês, assim, né? E é muito legal, né? É muito legal porque aqui em Curitiba, quando eu tento falar o Kleber, essas coisas, ninguém me conhece, é tudo meio de xaropinho, né? Alguns amigos meus mandam foto, com quem que eu tava aqui com o Kleber? Na resposta vem, não, xaropinho. Então, você acredita que meu vizinho tirou uma foto com você ontem? Ontem aí, me mandou, o xaropinho aqui. Por que xaropinho, hein, Kleber? A bolinha, né, cara? Bolinha que o inventou Bolinha. isso aí. O Bolinha tem que ficar fazendo alguma coisa, né? E agora lá em Minas, lá agora, com certeza deve estar aprontando alguma coisa lá. E teve um jogo que eu saí na capa do jornal, né? E eu, Cleberson, o nome Cleberson, na época era muito difícil as pessoas falarem, assim, né? Daí eu falei, tem que arrumar um nome pra esse garoto aí, ó. E eu era meio chato, meio pentelho, sabe? Eu juntava com o Fabiano ali, a gente enchia um pouco o saco dos meninos ali. E daí ele pegou e fez um desenho do ratinho e colocou o xaropinho daí. Aí pegou, aí o pessoal adorou. Tinha o ratinho lá do ratinho mesmo. Né? Isso, do ratinho. Aí eu fiquei meio puto no começo, assim, aí ferrou. Daí que valeu a pena. Que aí o pessoal começou, xaropinho. Daí que pegou. É. Mas legal, fica aqui então a mensagem, né, para quem está nos assistindo no YouTube, para deixar aí o seu like, sua curtida, claro, compartilhar o programa e se inscrever aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Cleberson, eu quero começar aqui a conversa contigo. Você ficou 10 anos nos Estados Unidos, né? Depois, no final da tua carreira como jogador, depois começou até a carreira de técnico lá. Esse ano a gente tem o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, ano que vem tem a Copa do Mundo. Com a tua visão de quem estava lá, você acha que eles estão prontíssimos? Você acha que vai ser um grande sucesso? Acha que esse Mundial de Clubes aí vai pegar nessa primeira edição, né, diferente da FIFA? Olha, foram 10 anos de amadurecimento muito grande. Dentro da minha carreira como profissional, eu procurei terminar de uma maneira positiva para mim, para minha família, né? Então, nós buscamos os Estados Unidos por conta de todo aquilo que você pode criar entre família, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, aprendizado, os meus filhos poder compartilhar uma ideia diferente, né? Hoje nós somos todos cidadãos americanos, a minha filha mais nova nasceu lá, então foi uma coisa que eu procurei. E nesses 10 anos eu vivenciei muita coisa positiva para o soccer, como eles falam lá nos Estados Unidos, né? Houve um crescimento muito grande. Os Estados Unidos, para fazer esse tipo de evento, eles são formidáveis. Eles têm todos os tipos de estrutura, eles se preparam muito bem para isso. Eu acho que a FIFA escolhendo fazer o primeiro Mundial lá é de super importante para o norte-americano. A gente entende que os clubes norte-americanos hoje já disputam finais, já chega a campeonatos mundiais. Era-se aquele tempo quando tinha o Beckham, quando tinha, voltando um pouco mais atrás, Pelé, ou pessoas que jogaram ali. Hoje, se você olhar... Beckenbauer, se você olhar hoje pela Major League Soccer, tem inúmeros de jogadores lá. E jogadores jovens que vão para lá. Por exemplo, eu estava no New York City, o Thales Magno estava lá. O Thales Magno era uma projeção dentro do Vasco na época, né? Então, o Almada, que jogou no Botafogo também, campeão da Libertadores, foi primeiro para lá quando saiu da Argentina, né? O próprio Gregório, que está hoje no Botafogo, fazendo uma excelente competição também, estava lá. O Marlon, que é também do Botafogo, jogava no Fort Lauderdale Strikers, que era o time que eu aposentei lá nos Estados Unidos. E é da US Soccer League, né? Isso. Não é da Major League Soccer. Não, é da Major League Soccer. Era como uma segunda divisão lá. Cleberson, me permita, você claro, é Mafuz. o comandante, mas você mais do que ninguém sabe que você surgiu no Atlético numa época de explosão do clube, né? E nós estamos falando de 2001.
no 2000, 2001. Quer dizer, nós estamos falando de 25, 24 anos atrás, né? E, quer dizer, tem uma nova geração de torcedores depois de você. Então vamos fazer um resumo da tua história, de como você chegou, como é que tudo aconteceu dentro do Atlético. Olha, a minha história dentro do Atlético Paranaense, dentro do futebol paranaense, não é porque é a minha história, assim. Eu acredito que a minha história seja gigantesca. Porque eu estava no PSTC, em 98. Eu estava praticamente largando o futebol de campo para ir jogar futsal pelo Grêmio Londrinense. Nossa. Eu tinha recebido uma oferta na época para jogar futsal e eu estava praticamente desistindo. Até o roupeiro do PSTC foi me buscar em Ibiporã. Eu estava na casa dos amigos e falou assim, ó, arruma sua mala que você vai viajar hoje para Curitiba, que você vai jogar a Taça BH pelo Atlético Paranaense. Em 98. Quando eu cheguei aqui, era em junho, um pouquinho antes do meu aniversário. Quando eu pisei em Curitiba, que eu senti aquele friozinho gelado, que eu cheguei no centro de treinamento do Atlético Paranaense, queira ou não, a infraestrutura do PSTC, do próprio Londrina na época, Níticas, os times que eu joguei lá, era muito abaixo. Não se compara. Não né? se compara. O diretor era o Paulo Abage, né? Paulo Abage, isso aí mesmo, Paulo Abage. Quando eu cheguei lá no centro de treinamento do Atlético Paranaense, que eu olhei aquele Muntaê de Campos, aquela estrutura fenomenal, alimentação e tal, eu falei, nossa, gente, essa é meu... Aqui que eu vou fincar a minha raiz, né? E graças a Deus o Atlético Paranaense deu para mim o que eu estava precisando, que era infraestrutura, que era poder brigar com jogadores assim, onde tinham talentíssimos muito alto. Eu lembro quando eu cheguei no Atlético Paranaense, o nome dos jogadores que se falavam na base era Fábio Lima, Valciclay, Clóvis, Marcelinho. Esses jogadores eram jogadores top da base do Atlético Paranaense. Tinha um Lucas que já estava no profissional estourando, o Varley que já estava, entendeu? Então isso me abriu muito meus olhos para poder competir. Então comecei a pegar toda a estrutura que o clube tinha, de academia, alimentação, aquela questão de você se tornar homem. Eu lembro até semana passada eu encontrei o Frega, que foi das pessoas que me ajudou muito ali no Atlético Paranaense, em termos assim de rígido, sabe? Sim, disciplina mesmo. Disciplina, de ir para a escola, aquela pessoa que não deixa você cortar o meio do campo para você passar. Não, se for passar, você tem que passar pela ruinha que tá feita ali. Sim. O campo é sagrado. Então, sim, coisas assim que me fortaleceu dentro do Atlético Paranaense, sabe? Qual foi o treinador que te subiu? Olha, quem me subiu pro profissional foi o Antônio Clemente. Antônio Clemente. Quando eu cheguei na base, meu treinador era o Sérgio Moura. Sérgio Moura, contador de história, fantástico. E a gente estava em 99, por aí, o Atlético estava dispensando alguns jogadores, já pensando no futuro, assim, sabe? E teve um treino do pessoal que não jogaram, na segunda-feira, pós-jogo, assim, e eles precisavam complementar com alguns jogadores. Aí, nisso, subiu eu e também subiu o Canário, que era o zagueiro também que jogava com a gente na base. E o Antônio Clemente ficou louco quando me viu jogando. Ficou louco. Aí até o pessoal brincava depois, o Perdigão, os caras falavam, porra, trouxeram o menino da base ali, porra, o menino estava com a direita, pá, na gaveta. Com a esquerda, pá, na gaveta. Que era esse garoto, não sei o quê. Aí o Antônio Clemente me subiu. Aí ele falou, porra, gostei desse garoto, eu quero levar esse garoto comigo. E eu devo muito a ele, porque ele teve coragem, confiança de me colocar. Bom, para estar quase indo pro futsal, para logo depois, né, estourar e ser campeão brasileiro. Agora, o Cleberson, você teve os 2 anos mágicos da sua vida, campeão brasileiro em 2001 e campeão mundial pela seleção brasileira em 2002. As coisas estão intimamente ligadas, até pela sua convocação, que não era a primeira escolha do técnico Filipão. Como é que era o Atlético, aquele time, aquela campanha do campeão brasileiro de 2001? Você jogava com jogadores espetaculares, né? O Cocito, Adriano, Kleber Pereira, Alex Mineiro, o Souza, o meia armador, o pessoal da zaga. Era um time muito competente, né? Sem dúvida nenhuma. Era um time, além de ser um time muito competente,
era um time de jogadores que não aceitava você perder. E não aceitava você jogar mal. E não era questão assim, tipo assim, 1 ou 2 jogadores, era todo mundo. Os treinamentos nossos foram muito bem preparados. Quem começou essa caminhada toda foi o Mário Sérgio. Se você for lá reparar como o Mário Sérgio preparou o time, os nossos treinamentos, a porrada comia solta. A porrada comia solta. Ele abria o campo, não tinha lateral, não tinha falta. Não tinha falta? Não, o que eu tomava de puxão, de tapa na orelha. E tinha que seguir. Pô, o Cocito ficava assim, ó, correndo aqui nele assim. O Ney, então, ó, cara, quero ver quem vai passar. Só que ele conseguiu isso, criar uma vontade muito grande nossa em querer vencer, em competir. Eu lembro que em treinamento o Alex Mineiro dava carrinho. O Cléber Pereira dava... Teve alguns momentos aí que saía faísca. Saía faísca mesmo. Um brigava com o outro e tal. Mas chegava no vestiário nosso... E os reservas querendo entrar. Ilan, não. Adalto, no caso do ataque, né? Isso. E eram jogadores bem dotados tecnicamente, Sim, coisa Souza, rara hoje em dia, de um grupo, né? De um elenco aí de 22, 25 jogadores de primeira linha, né? Tá. A primeira linha do Atlético era muito grande. Por exemplo, Mas que arrumou tudo foi o Geninho, né? É que o Geninho, ele chegou lá e falou, rapaziada, ó, O eu Geninho sei o que tá acalmou, acontecendo aí. porque o viu? Mário Sérgio agitou. É. Eu acompanhei bem de perto aquele processo todo. E o Mário Sérgio daí foi afastado, mas o Geninho caiu do céu, né? Caiu do céu. Pela forma como ele atua. O Mário Sérgio ele foi muito importante na função que eu comecei a desempenhar no Atlético Paranaense. Porque até então, no Atlético Paranaense, eu era um camisa 10, que jogava mais próximo do gol. Às vezes jogava como lateral, como eu joguei no Ventania, que eles falavam, né? No time de baixo, né? Às vezes jogava como extremo, eu balançava assim, às vezes assim. Quando o Mário Sérgio chegou e me viu jogando, ele falou, peraí, Cleberson, você precisa jogar um pouquinho mais recuado. Com a sua velocidade que você tem, com a sua inteligência, a qualidade de você usar as duas pernas, eu quero você um pouquinho mais atrás e você vai chegar mais livre no campo. E isso me facilitou muito, porque o Cocito segurava muito. Sim. Então E você tinha essa eu liberdade, tinha mais liberdade. Pra criar também, né? E quem jogava comigo no meio ali era o Adriano Gabiru. E o Adriano corria o campo todo. O campo todo. Então a gente fazia o time adversário se desgastar muito. Tá marcando eu, o Adriano, o Kleber Pereira, aí o Alessandro, o Fabiano. Era um timaço, Era um né? timaço. Aí quando os outros times estavam cansados, que eles começavam a fazer a troca, aí vinha a nossa troca. Aí vinha Irlan, aí vinha o Souza com toda aquela, porra, tranquilidade. O Souza era muito experiente, E era muito uma classudo, técnica né? também. Quando o Souza entrava no campo, parecia que a gente tava assim, ó, o Souza entrava, as coisas calmavam. Ele Acalmava. achava os passes, ele conseguia manter a posse de bola, tinha falta. Ele é um era jogador que preguiça. não tem mais hoje. É muito difícil ver um cara como o Souza hoje, né? É, porque hoje se tiver um jogador como esse aí, o pessoal vai falar que o jogador é lento. Vai falar que o jogador não aguenta jogar a intensidade do futebol brasileiro. Começa umas coisas assim que antigamente Aí veio era... a seleção brasileira. O Carneiro vai ser o âncora dessa fase. Não, a convocação do Cleberson aconteceu na casa do presidente Marcos Coelho, num jantar, com o Antônio Lopes, que era o supervisor, e havia trabalhado no Atlético e conhecia o Cleberson. E daí fizeram a cabeça do Filipão. Convenceram o Filipão de que o menino merecia uma oportunidade. Agora Iluminados, né? Exatamente. Tanto que ele foi para a Copa do Mundo, lá na Ásia, e era reserva. Porque o Filipão gastou todos os cartuchos que tinha antes de lançá-lo. Né? Os meias que ele dispunha. Juninho Paulista, Kaká, Ricardinho, babá. Até que entrou o Cleberson. Aí o Cleberson, nós conhecíamos a característica dele, o Cleberson começou a encantar o Cafu, porque ele cobria o Cafu. Começou a encantar o Roberto Carlos, que já eram 2 veteranos, porque ele cobria o Roberto Carlos. Ia no fundo e tocava a bola para trás para Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Você se tornou o pivô da seleção brasileira. A tua importância tática. Exatamente. Como é que aconteceu? O que lá, vocês lá no Japão...
Olha, Aí, de repente, você tinha perspectiva de entrar no time ou não? olha, o que acontece? Quando eu fui convocado pela seleção brasileira, é mais ou menos isso que você falou. O meu sentimento era esse, tipo assim, ó, tô aqui representando o Atlético Paranaense, porque nós fomos campeões, então eu tenho que... Você achava que era uma a vaga mais simbólica Eu mesmo? já tava naquela questão, tipo assim, bom, vou pegar aquela experiência, olha só quem que eu tenho, esses caras aqui, eu jogava videogame com eles há 2 anos atrás, Bom, agora eu tô aqui do lado deles. 2006 vai ser sensacional para mim, né? Vai ser fundamental, né? Só que eu acho que o que o Felipão fez dessa conversa que eles tiveram foi muito importante para levar eu para a Copa do Mundo e ser utilizado. Porque até então o Felipão não tinha muita convicção nessa questão de 3 zagueiros. Sim. E ele não tinha um jogador de segundo volante da característica minha. Para fazer o que você fazia. Para fazer. Né? Tanto que quando o Emerson machucou, quem entrou foi o Gilberto Silva e ficou o Juninho. Exato. Entendeu? O Brasil teve os seus momentos com o Juninho, conseguiu jogar tal, mas ainda estava faltando algumas coisas por conta disso, da questão da liberdade do Cafu, da liberdade do Roberto Carlos, desse espaço assim, que o Ronaldinho, o Rivaldo precisava ser encontrado. E eu fui me adaptando desse sistema da seleção brasileira. E Só você entra na fogueira, né? na fogueira. Contra a Na fogueira Bélgica. Você comigo. estreou na seleção em qual partida? No jogo contra a Costa Rica. Isso já era o quê? Quartos de Era final? era o último jogo da primeira fase. Da primeira fase. Ah, então você pegou Aquele a fase jogo que o inteira. Brasil estava classificado, Tava classificado, jogou um time 5-2, mais é. reserva. O jogo que eu entrei com a perna bamba, tal, mas também que a gente estava tudo tranquilo. Só que dos fatos que eu sempre falo, que foi importantíssimo para eu conseguir desempenhar o que eu desempenhei na seleção brasileira, eu cheguei lá, eu não quis mostrar o que o Kleber era capaz. Eu não quis mostrar lá. Eu quis complementar o que os jogadores da Espírito seleção coletivo. precisavam. O que o Ronaldinho... Quando eu jogava, eu observava muito. Quando eu estava no Atlético Paranaense, que eu subia, que eu ia jogar, eu sempre ficava observando qual era o movimento do Alex Mineiro, qual era o movimento do Kleber, o que o Fabiano fazia. Eu era muito isso aí. Quando eu fui para a seleção... Pô, jogadores, estamos falando de jogadores campeões mundiais. Então, a inteligência deles era maravilhosa. Então, me facilitou muito. Em momento algum, eu quis jogar pro Kleber. Eu quis dar aquela coisa que o Ronaldinho precisava. Você virou facilitador. Isso, eu comecei a jogar tal. Aí, quando eu vi aqui, tipo, que o Cafu queria subir, literalmente eu já desistia, já ficava ali na posição dele ali. O Gilberto Silva conseguiu entender isso muito rápido também, já vinha fazer uma cobertura. A maneira de pressionar, que a gente pressionava com o Rivaldo e o Ronaldo, eu já vinha na cobertura ali por trás também. Era uma coisa fantástica. A gente entrou numa sintonia que a gente não ia perder nenhum jogo daquela Copa. Nenhum jogo. Você, acho que a imagem que marcou a tua carreira foi o lance do gol, do lance que você correu passar, pelo Ronaldo. lado, cruzou, o Rivaldo abriu a perna e o Ronaldo Fenômeno fez o gol, né? Essa imagem... São 2 gols da Copa do Mundo que eu literalmente descrevo como... eu descrevo que é a cara da seleção brasileira. Primeiro gol foi aquele gol contra a Inglaterra. Que é uma bola assim que tá na lateral, assim, que tá o Roque Júnior, acho que o Roberto Carlos, o Beckham taca a bola, os dois vão e literalmente janta o Beckham. Daí ele pula. Daí o Roque Júnior rouba a bola, ele quer dar um passe um pouquinho mais pra frente, assim, pra mim. Só que a bola sai muito pro lado. Só que eu pego e dou um carrinho no Paul Scholes, a gente ganha a bola sobe pro Ronaldo, o gaúcho, o Ronaldinho vai pro gol, dá aquela balançada na perna, assim, o Rivaldo, inteligentemente, já abre o corpo, se posiciona e o Rivaldo faz aquele gol maravilhoso. O gol da final, o último que nós fizemos, é a mesma coisa. A minha característica era lá, a bola pegava a bola na faixa do meio ali, eu já abria o espaço correndo. Já atacava o corredor, atacava o corredor. Nessa eu roubei, eu inverti com o Cafu. Eu fui pela lateral e o Cafu atacou o corredor. Na hora que o Cafu passou, eu já tinha percebido que o Ronaldo rival estava lá do outro lado. Aí eu trouxe para dentro. Quando eu trouxe para dentro, aí Que eu beleza. levantei a cabeça assim, eu falei, nossa, para passar para quem? Quando eu só passei pro Rivaldo, o Rivaldo inteligentemente abriu a perna e o... Agora vamos pular para a página seguinte da tua vida.
Manchester United. Eu ia te grande perguntar exatamente isso, Mafus. 2003 você foi apresentado lá junto com o Cristiano Ronaldo. Coincidiu, né? Coincidiu. Ninguém sabia quem era o Cristiano Ronaldo. Todo mundo estava, né, querendo saber do Kleberson sendo apresentado, campeão do mundo. Quando você chegou lá naquele momento, você sabia quem era o Cristiano? Eu ouvi falar muito, sabe? O que acontece? Eu cheguei na Inglaterra um dia antes, e daí no outro dia de manhã nós fomos cedo lá pro Old Trafford, e a gente ficou reunido lá, né? E daí o pessoal falando bastante, né? Tipo, ó, vai apresentar você, vai apresentar tem um menino aí que jogou contra o pessoal falando, na pré-temporada do Sporting, nossa, acabou com o jogo, talentoso, não sei o que e tal. Cristiano Ronaldo e tal. Então já se falava muito, muito dele. Mas naquele momento que tava... A estrela era você? Era eu, que eu tinha sido campeão mundial. Claro. Eu cheguei lembro de ter entrado no vestiário do United, pô, tinha Paul Scholes, tinha o Van Nistelrooy, Roy Keane, só tinha cara... Aquela top. geração vencedora, né? Vencedora. Os caras me olhando assim, tipo... Sim. Falando, pô, esse cara ganhou a Copa do Mundo, esse cara... Entendeu? Então, pra mim foi muito gratificante, sabe? Agora, Kleberson, você que teve o privilégio de jogar com esses super craques, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, para ficarmos com esses aí, cada um tem uma característica diferente, né? Como é que você percebia, assim, vamos fazer uma avaliação de cada um. Eles têm estilos diferentes, são personagens diferentes, mas rendem no máximo, né? Eu acho que esses jogadores, quando eles chegam num nível, é um nível onde ninguém pode chegar. Eu tentei chegar, mas nunca cheguei no nível de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Então, esses caras, eles jogam num nível onde, tipo assim, a intensidade deles é muito alta, a concentração deles é muito alta, a confiança é acima da média. A diferença, se diria que é quantos por cento mental desses caras? Mental é muito longe. É muito longe. Se você formos comparar a geração de hoje, nós estamos muito longe da parte mental desses jogadores. Porque naquela época, claro, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. Mas esses jogadores naquela época, eles não se preocupavam com isso. Eles se preocupavam com o rendimento dentro do campo. O que eles iam fazer no campo. O que eles iam se preparar na semana para jogar da maneira que eles tinham que jogar. E uma coisa mais importante desse aí é a confiança, né? Sim, o Ronaldinho Gaúcho, ele faz aquelas coisas porque ele tem a confiança no que ele tinha que fazer. Entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele queria ser o melhor do mundo. E ele sabia, para ele ser o melhor do mundo, ele precisava muito do corpo dele, precisava muito da técnica dele e precisava de uma pessoa que orientasse muito ele, que foi o Sr. Alex Ferguson. E ele conseguiu, né? Chegar num nível onde ninguém consegue chegar. Para você, no Manchester United, né? Pô, você chega no... Muita gente fala que é o maior clube do mundo. Tem o Real Madrid também, mas naquela época o Real não tinha todos os títulos de Champions que tem hoje. Teatro dos sonhos, jogar lá no Old Trafford. O que faltou para você se fixar realmente na Premier League, no Manchester? O que faltou para você? Eu sempre brinco com o pessoal, porque essa pergunta é muito boa. O pessoal sempre fala, porra, o Kleberson foi para Inglaterra, jogou 2 anos lá, porra, não se adaptou, não conseguiu, não sei o quê. Eu falei, certo, isso é fato. Não me adaptei muito bem, não consegui jogar o futebol que o inglês tive que jogar. Só que tem um porém. Eu tive algumas lesões que me atrapalharam. E quando eu tinha lesões, quando eu tinha que voltar, meu amigo, eu tinha que competir contra Paul Scholes, contra Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo começando a surgir. Entendeu? Então, a minha briga não era fácil. Não era igual 2001, eu lesionava, tudo bem, entrava o Pires, entrava algum outro jogador, e daí, tipo assim, não tô comparando, mas, tipo, diferente. Entendi, Mas entendi. Você diria que faltou paciência, então, com você? Faltou paciência. Eu acho que quando eu fui pra Turquia, essa é uma coisa que eu me arrependo muito. Eu sempre falo... Foi pro Beşiktaş, né? Eu fui pro Beşiktaş. Não de ter ido pro Beşiktaş, porque o Beşiktaş é um clube fenomenal. A torcida turca, minha passagem lá foi fantástica. Mas eu o encontrei momento... o Alex. Mas o momento... Se eu tivesse ficado mais um ano na Inglaterra, eu estava começando a me sentir um jogador inglês. Adaptação. Adaptação. Eu estava começando... Minha pré-temporada foi muito boa, eu fiz gols... Eu já comecei a jogar um pouquinho mais atrás, já não estava mais próximo do gol, então eu já estava começando. Mas daí, tipo, teve essa oportunidade de ir para a Turquia.
Eu queria muito voltar para a seleção e naquela época a gente sabia que você está no futebol inglês, você está na seleção. Você ia futebol turco, você não... Que eu faço uma comparação. O teu companheiro de seleção, Gilberto Silva, ele foi para o Arsenal numa época parecida ali com você e ele conseguiu fazer a carreira dele lá, né? E você acabou que teve, né, como você falou, as lesões, tudo mais. Mas olhando hoje para trás, você acredita que se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho de período mais longo lá para você jogar, você faria a carreira lá? Faria, com certeza faria. Me diga uma coisa, Kleber, se você que trabalhou, vamos ficar com os três só. O Geninho, campeão brasileiro, com o Filipão, campeão mundial, e o Alex Ferguson no Manchester United. Há grandes diferenças, profundas diferenças de cada um na forma de enxergar o futebol, na forma de se comunicar com o jogador? Tem sim. Eu acho que é a maneira como cada um quer comunicar com o jogador. Isso como você falou. O Geninho, ele tinha uma maneira de comunicar com a gente. O Geninho, ele se apresentou no grupo, ele falou as palavras que nós queríamos ouvir, transmitiu aquela confiança, colocou um pouquinho mais de pimenta entre nós ali e as coisas evoluíram. O Felipão, ele é mais rígido na situação, ele é mais direto. Que tivesse que falar e já falava para o jogador, tanto que na estreia, um dia antes da estreia da Copa do Mundo, eu fui cobrar escanteio, a gente estava estreando a bola, o meu escanteio não saía, a bola ia só baixa, ele virou pro meu lado e gritou na frente do monte de jornalista, me xingou e tal, eu falei, caramba, é o jeito dele. O Ferguson, a mesma coisa, liderança total. O Ferguson era um manager. O que acontece a diferença desses outros dois treinadores? O Ferguson, ele ficava por trás. Quem participava do treinamento, quem dava os treinamentos era o Carlos Queiroz, mais o outro auxiliar. Então o Ferguson, ele perdia muito mais tempo. O Ferguson era mais um manager, assim. Isso, ele ficava por dentro. Ele perdia mais tempo e ficar avaliando o que estava acontecendo ao redor. No dia a dia, no campo, na rotina, ele não estava sempre lá. Nos treinamentos, ele estava acompanhando, mas só de fora. Então ele não tinha essa abordagem assim, diretamente no treinamento. Quem se desgastava mais com isso eram os outros treinadores. Mas quem que dava a tática do jogo? Quem que dava a missão para cada jogador? Era o Ferguson. Essa era uma coisa que era muito boa dividida do Ferguson. E o Ferguson deixava à vontade o Queiroz a dar a tática. Só que a gente, na época, no United, quando eu estava lá, não se tinha muita coisa tática para se passar. Porque o nível dos jogadores... O sistema estava definido. Estava definido. O que o Ferguson fazia, ele sabia usar as peças na hora certa. Pô, eu vou usar esse, vou usar esse, vou usar esse. Não, agora eu preciso usar esse, agora eu preciso não sei o quê. Tal. Então ele sabia muito controlar isso. Mas essa é a diferença do futebol brasileiro, quando era um grande futebol. Porque na seleção brasileira do pentacampeonato, a criatividade sua, dos dois Ronaldo, do Rivaldo, é coisa que o jogador europeu não tem, essa disposição, essa criatividade. Isso aí é... Improvisação. O improviso é... Nossa, é... E você acha que o futebol brasileiro decaiu por quê? É a geração é mais fraca tecnicamente ou mudaram os costumes? Olha, eu ouvi, acho que foi do Alex que eu ouvi isso aí. Eu achei muito interessante. Tipo assim, é que antigamente nós resolvíamos as coisas dentro do campo, né? Os jogadores, assim, né? Se eu tinha algum problema, assim, com um treinador, com um jogador, alguma coisa, a gente resolvia ali. Por exemplo, assim, se eu estava jogando, um jogador estava num momento melhor que o meu e estava rendendo muito, muito mais, entendeu? Eu, literalmente, no treino, eu tinha que correr mais. Eu tinha que aproveitar, eu tinha que entender que a minha oportunidade ia ser muito menor e que eu tinha que fazer de melhor para poder corresponder, entendeu? Hoje é um pouquinho mais diferente. Hoje entra muitas informações, né? Tanta informação de torcedor, de amigo, de empresário, de... Mas você acha que o jogador ficou meio alienado hoje, modernamente, porque ganha demais, porque tem esse negócio dos agentes, que tem uma influência não só sobre o jogador, mas sobre a família dele, o modus vivendi dele? Não, eu acho que hoje se faz jogadores não muito preparados, digamos assim. Não finalizam a preparação dele. Os jogadores hoje, ele se destaca, ele pronto, olha, ele tem que ir, jogador, tem que lançar, não sei o que. Mas você não sabe. Vou contar um pouco a minha história. Ficou meio artificial, então. Vou contar um pouco a minha história. Para eu chegar numa seleção brasileira, eu tive que fazer o quê? Tive que ser o segundo melhor jogador do 2001, campeonato. Perdi pro Alex, porque o Alex Mineiro
Tá louco. Acabou com a graça, né? Na reta final, fez 8 gols. Fez 8 gols em 4 jogos decisivos. Aí não tinha como. Só ele ou o Pelé, né? Daí não tinha jeito. Aí tive que ser convocado para a seleção brasileira, no amistosos, fazer 2 gols nos primeiros jogos, aí ser convocado para outros jogos, ser convocado para uma Copa do Mundo, ganhar uma Copa do Mundo e poder ir para Só depois você foi vendido, né? Só depois fui vendido. Hoje Veja é diferente, só. cara. Hoje, Que o jogador faz um jogo, não, pode ir É um exemplo definitivo para ver como é que as coisas acontecem Olha, esse atualmente. depoimento do Cleberson é histórico. Exatamente. E você nos informou antes de que você vai se tornar comentarista. Isso. E você vai sair muito bem, porque você tem boa Vai. ponderação, é uma pessoa Obrigado. que tem visão. E eu Muito desejo bom. muito sucesso para você, que você merece. Obrigado, agradeço. Quais as Obrigado. dicas que vocês aí, com mais de 50 anos de carreira, Mas dariam para um é, comentarista? mas é totalmente diferente. Nós não podemos dar dica, porque nós estamos falando com um que foi pentacampeão do mundo. Não tem Então, como. mas Não tem. Não, ele mas, viu, Mas eu né? acho que como comentarista, Não, o Cleberson você- demonstrou que é inteligente, sabe falar. Sabe falar. O Cleberson não vai ter dificuldade nenhuma. O comentarista esportivo, o analista de futebol, ele dá certo quando ele tem coerência. Você não pode falar uma coisa antes do jogo, mudar no meio do jogo e outra, terceira opinião depois do jogo. Você tem que ter uma coerência. Para você ter coerência, você tem que ter esses princípios que você possui. É simples. Você tem que ser você mesmo. Aí você vai falando e a coisa vai fluindo. Eu só vou te dar maravilha. um conselho. É. Não tenha medo de falar. Se for para criticar, critique. Se for para elogiar, elogie. Legal. O Obrigado, Cleberson, gente. Obrigado. Mas você vai ó. ter sucesso. Não, Além de ser capaz, você merece. não, obrigado, gente. Que isso. A gente está chegando já perto de meia hora de conversa já. Queria, claro, te agradecer muito por estar aqui, mas tem mais alguns temas que eu queria que você abordasse. Primeiro, você, né? A gente já falou, campeão brasileiro pelo Atlético. Depois, quando você retornou, você participou também da campanha de 2011, depois se machucou, ano que o Atlético acabou caindo. E o ano passado, né, o ano do centenário, ano que você voltou para acompanhar de perto aqui o Atlético. No Brasil, você morava nos Estados Unidos, o Atlético foi rebaixado, né, no ano que completava 100 anos. E hoje vive uma situação na Série B muito complicada, a gente vê, parece que não tem, o navio está sem comandante, né, as coisas não estão acontecendo. Você já viu o Atlético tão perdido assim como está hoje? Pois infelizmente é uma situação triste de ver, né? De um centenário e a gente chegar numa situação como hoje, né? Eu sempre falo que nós, ex-atleta, jogadores que vieram muito antigamente, teve um caminho a percorrer, a construir para o clube. Tanto para a seleção brasileira, o Atlético Paranaense, entendeu? E ver o clube numa situação como hoje, né? É doído, né? A gente sofre como... Hoje nós somos torcedores, né? Não somos mais... não fazemos parte mais de dentro do Atlético Paranaense. A nossa história é o que faz acontecer, né? Mas a gente fica triste por conta de... Porque fazia tempo que eu não via a torcida do Atlético tão chateada com o clube. Tão chateada mesmo. Claro que, tipo... O presidente Petralha, as pessoas que estão lá, eles têm só as pessoas de confiança, tem as pessoas, não estariam lá as pessoas, né, para poder fazer o que eles querem, o que eles desejam, o que eles pensam sobre o futebol. A única coisa que nós de fora queremos é um Atlético que compita, né? Um Atlético que faça as coisas acontecer. Independente se o jogador é Série B, Série C, Série A ou considerado um dos melhores do mundo, o que a gente quer é que o Atlético tenha aquela essência que o Atlético tinha antigamente. Tivemos isso há muitos anos atrás, nos anos 2000, 98. Tivemos agora 2016 com o Bruno Guimarães, Renan Lodge, jogadores que vieram, fizeram coisas fantásticas pelo clube, né? E, infelizmente, cair no centenário foi uma dor muito grande para o clube, né? Você queria ter trabalhado no clube no ano passado? Você foi atrás, você tentou, mandou o currículo, bateu na porta lá, falou com o Petralha, porque você trabalhou ano passado no América como diretor de futebol, né? Na parte dos bastidores aí. Você foi técnico também, né, nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse se você realmente
bateu na porta lá, tentou, de alguma maneira, contribuir, voltar ao Atlético. E se você pensa no futuro ainda voltar, depois da fase comentarista, para ser treinador ou para trabalhar como diretor de futebol? Eu nunca escondi o meu grande desejo de trabalhar no Atlético Paranaense. Isso eu nunca deixei de lado. Amigos meus próximos, pessoas ligadas à diretoria também sabem disso. Mas uma coisa eu consigo entender. Entendeu? As pessoas foram leais comigo e falaram, no momento nós não precisamos, nós temos um outro pensamento. E eu entendi, falaram, eu preciso crescer um pouquinho mais, eu preciso aprimorar um pouquinho mais. Estudar. Eu tenho as minhas licenças dos Estados Unidos, tenho as minhas licenças da CBF, PROL, tenho os meus cursos que eu fiz como gestor, vou ter essa participação também na Globo novamente, vou participar com a DAZN no Mundial. Estou procurando me capacitar numa situação entendendo o futebol um pouquinho mais de fora. Tem uma base muito boa que eu aprendi nos Estados Unidos, que é sobre questões de business, o que é o futebol, né? O que não é só você escalar 22 jogadores ali dentro do campo e jogar, não. Tem muita coisa por fora, né? Que você tem que saber entender. Mas o meu desejo de trabalhar no Atlético Paranaense, isso aí sempre vai ficar, porque sou atleticano, o Atlético me deu tudo que eu tenho. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, falando sobre futebol, falando sobre Copa do Mundo, porque o Atlético fez isso por mim. O que eu posso fazer nesse momento pelo Atlético Paranaense é torcer. E isso eu faço. Eu assisto jogos, sofro com a torcida, fico chateado às vezes, que é normal. Mas o que eu quero agora nesse momento é viver um Você vai continuar morando em Curitiba ou vai para o Rio de Janeiro? Então, a minha família tem um desejo muito grande de voltar para os Estados Unidos, né? Porque lá é um país onde te abre muitas portas. Eu vou trabalhar agora no Mundial para lá, né? A gente não sabe, felizmente eu não sei. Eu tenho um contrato com a Globo até o 31 de dezembro, né? Depois disso aí eu vou ver o que o Cleber vai fazer. Entendi. Perfeito. Mais alguma dúvida? Eu estou muito feliz pessoalmente, eu já conhecia o Cleber, ele não lembra, mas foi num aniversário de acho que uma filha do Alex. E eu estou muito feliz de te conhecer Obrigado. E você merece tudo. O que você fez, o que se faz. Você é um exemplo para muita gente. Legal. E uma humildade, né? O Cleberson atende todo mundo da mesma maneira, isso é muito legal. Talvez o segredo esteja nisso aí. Muito legal. Carneiro Neto, xaropinho aqui no nosso podcast. Não, uma honra muito grande. Eu sempre fui fã do Cleberson e nós nos cruzávamos aí nos estádios, nos jogos, enfim. Ele mencionou Antônio Clemente, né? Que é uma pessoa que eu tinha muita intimidade com ele, porque fui eu que indiquei o Antônio Clemente para o presidente Mário Celso Petralha. E quando ele foi contratado para subir em 1995, ele já pegou o Clemente como técnico, já meio saindo do clube. Mas era um homem que conhecia muito futebol e falava muito bem de você. Nossa, Clemente, parabéns. Obrigado. Clemente tá louco. Clemente é mais que pai, cara. Clemente foi o... Que legal. Faltam Clebersons, né? No futebol atual, né? Faltam Clebersons. Mas... Esse depoimento dele, que para vencer o que ele teve que fazer, tinha que esse extrato, esse recorte, tinha que pegar para fazer a diferença de hoje. Quando o jogador, ele, de forma ocasional, ele é revelado e vai embora. É verdade. E joga na seleção. Muito obrigado pela presença. Quem sabe no ano que vem você volta aqui para bater um papo depois com teu rumo definido. A gente combina aí para você voltar e a gente bater um papo de novo, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi uma honra. Acho que nós precisamos de referência como vocês, assim, sabe? Vocês dois são pessoas que fizeram parte da minha trajetória no futebol. Então, poder ouvir vocês agora é muito bacana. Obrigado. Legal, pessoal. Muito obrigado. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau.